Brasileiro não sabe votar. A gente escolhe mal nossos candidatos, a gente sempre dá valor para aquele discurso mais demagogo, para aquele discurso mais populista, para aquele discurso que imita mais, né? A gente não tem uma tradição um pouco mais pragmática, uma tradição um pouco mais gerencial, que olha para o Estado como coisa pública, que olha para o Estado como coisa de responsabilidade. A gente, talvez pela nossa história, a gente sempre ser conduzido, nós sempre fomos conduzidos por ditaduras, por paternalistas, então a gente não desenvolveu um vínculo com a democracia, com a coisa pública. Principalmente que a democracia é muito recente no nosso país. Por isso eu estou fazendo esse vídeo aqui no meu canal para ensinar a você a votar. Não quero que de maneira alguma seja um ideólogo. Não vou falar para você votar em fulano de tal, ou para votar no candidato que eu acho melhor, justamente que eu não vou falar o meu candidato. Mas eu quero mostrar para vocês, com uma atitude de professor mesmo, tentar mostrar para vocês o melhor caminho para se escolher um presidente. Justamente porque, geralmente nós, igual eu falei, nós escolhemos candidatos que usa frase de efeito, usa frase pronta, que quer vencer o debate. A gente sempre vai para o lado mais argumentativo do que o lado prático, o lado empírico da questão. A maioria dos nossos candidatos, principalmente ao cargo executivo, eles falam aquilo que a gente quer escutar. Isso é o famoso populismo. Geralmente a gente gosta daquele candidato que diz que vai resolver tal situação dessa maneira, sem mostrar realmente os dados do problema, o que resultou do problema, sem mostrar, por exemplo, pesquisas em outros locais, em outros territórios que deram certo em relação ao problema, né? A gente tem candidato que usa aí da segurança pública e do medo para ganhar voto. A gente tem candidato que usa do medo em relação aos ganhos sociais para ganhar voto. Então a gente tem que saber medir bem as coisas. E como é que a gente entende como escolher um candidato? Primeiro, a gente tem que entender que o Brasil é um Estado de direito, né? É uma democracia. E dentro desse universo brasileiro você tem conjuntos de grupos sociais, de pessoas, de classes sociais. A gente não é um país uniforme. Todo candidato que vende a ideia de que o Brasil é uniforme, ele está mentindo, né? Ele está tentando ganhar votos de uma maioria, porque é assim que funciona a democracia. Ele precisa ganhar votos da democracia, então ele brinca com a ignorância do povo. Mas o Brasil, por exemplo, por mais que a maioria seja, por exemplo, cristão, o Brasil não é um Estado cristão, ele é um Estado laico, justamente por quê? Porque dentro desse Estado você tem conjuntos de religiões. Você vai ter cristão, mas você vai ter, dentro do cristianismo você vai ter protestante, você vai ter pentecostal, você vai ter católico, você tem espíritas, você tem religiões de matriz africana, você tem islâmicos, muçulmanos. Então você tem uma variedade, um grupo de pessoas, né? Isso vale não só para religião, isso vale para classe social. Você tem classe média, você tem uma classe mais pobre mesmo, você tem uma classe rica. Então nós somos um conjunto, e nesse conjunto é necessário enviar representantes para o Congresso. A gente tem a mania de achar que quem resolve nossos problemas é o presidente. Não é o presidente que resolve os nossos problemas. Se a gente entendesse bem o cargo executivo, a gente ia entender que o cargo executivo ele é mais gerencial, ele é mais técnico em relação aos problemas econômicos, em relação ao problema de saúde, em relação ao problema de educação, mas sempre amparado por aquilo que é construído na lei, né? O executivo ele é limitado pela lei. O poder executivo ele sempre vai ter a lei ali limitando o seu poder. E é justamente no poder legislativo que a gente tem que colocar o nosso foco. Porque a gente sempre coloca o foco no poder executivo. Porque igual eu estava falando, cada conjunto vai ter o seu representante. Eu não posso chegar lá simplesmente e dar a minha opinião. Porque eu não estou participando do processo político, mas eu posso eleger um representante
que não é um representante em relação meramente ao indivíduo, tá? Porque o indivíduo, por mais que ele tenha a sua importância, ele pertence a grupos, ele pertence a um conjunto de pessoas. Por isso é sempre bom você lembrar, fique de olho no seu representante para ver se ele realmente representa aquilo que você é, aquilo que você pensa e as suas dificuldades sociais. A gente vê, por exemplo, muita ideologia tentando convencer um cara que se mata de trabalhar numa siderúrgica, se mata de trabalhar numa fazenda, e convencer esse cara a aceitar uma aposentadoria ridícula, vai passar a vida inteira trabalhando e vai morrer sem aposentar, justamente porque a gente não entende que quem está propondo essa lei não representa o interesse dessa classe, não representa o interesse desse grupo. A gente, na democracia, a gente entra em conflito justamente para que todos esses grupos devidamente representados possam levar o Brasil, enquanto esse universo de grupos sociais, para um lugar melhor. E esse lugar melhor não é um lugar melhor só para uma classe rica, só para uma classe negra, só para uma classe branca, só para uma classe religiosa. É um lugar melhor onde todo o universo, todos os conjuntos do povo brasileiro chegam juntamente. Esse é o problema. A gente não tem essa visão enquanto política, enquanto democracia. Em relação ao presidente, ao votar no presidente, não caia na falácia do legislativo, né? Onde o presidente tenta trazer para vocês e te convencer de que o programa dele é bem parecido com o programa do legislativo. Não é função do presidente legislar, apesar que ele influencia bastante, mas não é essa função. A função dele é um pouco mais técnica, é uma função mais voltada ao presente, é uma função mais voltada aos problemas desses conjuntos, dessa vastidão de pessoas que a gente tem no Brasil. Então tem que ser um presidente que entenda cada problema do Brasil. Ele tem que saber o problema econômico, ele tem que saber o problema da saúde, o problema da educação, da infraestrutura, da indústria brasileira. Ele tem que entender esse problema e ele tem que apresentar propostas que não são ideias mirabolantes, mas que são ideias já verificadas, já testadas, que possam ir de encontro com esses problemas. A gente tem que saber isso, porque sabendo votar, você entende qual é o seu papel na democracia. Você entende como cobrar de um presidente, como cobrar de um deputado, como cobrar do seu governador e assim por diante. Lembre-se, o Brasil é um universo de conjuntos, de grupos sociais, e você está inserido em um desses grupos. E o seu representante, ele tem que falar a sua língua e entender o seu problema. E lembre, o presidente, ele tem função mais pragmática, mais gerencial. Ele precisa conhecer os problemas do seu país e apresentar as devidas propostas aos problemas que nós enfrentamos.